Se você é mãe solo, se você é uma mãe independente, ou se você cria o seu filho praticamente sozinho, eu queria conversar um pouquinho com você. Porque certamente você ficou com a parte mais difícil. Mas eu quero te contar um segredo. Sou mãe de 4 filhos. Criei boa parte do tempo eles sozinhas. Em meio a uma situação, um relacionamento violento, abusivo, com abuso de drogas. Mas isso passou. Hoje eu já sou até avó, tenho 2 netas lindas, maravilhosas. Mas eu quero te contar uma chave maravilhosa que queria muito que alguém tivesse me falado isso há uns 20, 15 anos atrás. Chega junto, vamos sentar, vamos bater um papo. Seja bem-vinda ao Conversas que Curam. Eu entendo que algumas conversas, alguns assuntos precisam ser falados, precisam ser conversados. Eu sou Marcela Rossner, eu sou nutricionista, psicanalista, mentora de mulheres. Tenho um Instituto Seja, fundado há quase 15 anos, para o acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. Fui mãe solo de 4 filhos durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, completei 11 anos. Nós estamos em 2026. 2026 completei 11 anos de um novo casamento, de um guerreiro que comprou o pacote todo, mulher e 4 filhos. E hoje vive como que chama? A voternidade. Eu vou chamar assim, tá? Tem a maternidade e tem a voternidade, né? E muitas vezes, queridas, eu precisei me reconstruir, eu me vi perdida, abandonada, desiludida, desesperada, como não? E muitas vezes a gente escuta assim, né, principalmente numa separação, assim, né, quando ainda o pai fica por perto e fica aquela coisa de 15, 15 dias, alguma coisa assim. Nossa, eles ficam com a parte mais fácil, a gente fica com a parte mais difícil. É totalmente verdade, porque o dia da febre não avisa, o dia da dor de barriga não avisa, o dia que tem um problema na escola e volta chorando também não tem data certa para acontecer, e na maioria das vezes é você que vai ter que estar lá. E aí você pensa, até passa assim por alto na sua cabeça, ai gente, eu queria é, voltar a fazer natação. Falando natação porque aos 35 anos eu consegui ir para natação. Aí você olha para a vida, fala, como? Que horas? Com que dinheiro? Onde que eu vou achar tempo para isso? E é verdade, essa é a realidade. E eu sempre falo que eu não trago aqui uma conversa de maternidade, filosofando nem romantizando, não. Eu sou e fui mais ainda e sou ainda uma mulher da vida real. Eu sei da luta, sabe? De ter que abrir mão de trabalho porque o filho está doente e aí você ser mandado embora porque você teve que levar um filho. Hoje em dia, tudo é um pouco mais cauteloso, mas antigamente, gente, olha eu falando antigamente. Cheguei nesse ponto de falar antigamente, na minha época. Não era assim, não. Era um tempo onde você tinha que se virar. Eu falo que eu não lembro o dia que a minha mãe acordou falando assim: tô passando mal, não vou trabalhar. Eu sou a mais velha de 6 irmãos, né? Somos 5 mulheres e um homem, e minha mãe se divorciou. Eu tinha 16 anos. E só que foi junto com uma falência, né? Eles tinham um comércio no Rio de Janeiro, sou carioca, eles tinham um comércio no Rio de Janeiro, e junto com isso, a minha mãe se viu ali numa situação de ter que recomeçar, né? Com 6 filhos, e fomos para casa de uma tia que abriu as portas para acolher ali uma mãe com 6 filhos. E a gente teve que recomeçar. E minha mãe teve que ir para a rua trabalhar, né? A vida inteira ela tinha sido dona do próprio negócio, então não tinha currículo, não tinha curso, não tinha nada. E aí eu nunca vi minha mãe acordar e falar assim: ai, tô passando mal, não vou não. Por quê?
Por muito pouco você era demitida, por muito pouco você os acessos às leis, os acessos aos direitos, eles foram cada dia mais sendo mais acessíveis. Não vou falar mais justos, mais corretos, mais rígidos, não. Mas pelo menos mais acessíveis. Hoje qualquer um chega aqui no chat GPT e pergunta: eu fui levar meu filho na escola, cheguei no trabalho, falaram que vão descontar o meu dia e tal, isso é certo, isso é errado. Hoje você tem acesso aos seus direitos, né? Mas nem sempre foi assim. E, e aí, aproveitando que eu contei da minha mãe aqui, depois, anos depois, aí ela trabalhou em shopping, ela trabalhou em comércio, aquela carga pesada, né, de horário. E aí, um belo dia, minha mãe entra para fazer um curso de técnico de enfermagem, trabalhando no shopping, inventou de fazer técnico de enfermagem. Falei, mãe, mas da onde você inventou isso, mãe? Que negócio de técnico, a vida inteira você trabalhou em comércio e tal. Ela falou, olha, querida, para seu conhecimento, eu sou a mais velha, né? Eles casaram e praticamente engravidaram logo depois. Quando eu engravidei de você, eu fazia instrumentação cirúrgica e eu abandonei. E encarei a vida de comércio com seu pai, mas eu abandonei. Falei, uau, se passaram 40 anos para que ela, com esse sonhozinho, esse talento, sabe, essa coisa guardada. E ela enfrentou, minha filha, fez técnico de enfermagem, depois, como se não bastasse, ela fez a faculdade de enfermagem, e nem sei quantas pós ela já fez. Ela é enfermeira obstetra, doula, é principal nome como doula aqui no estado. Já fez mais de, sei lá quantos partos, mais de centenas de partos. E, e é assim que funciona. A gente fica com a parte mais difícil, sim. A gente fica com a parte de quantas vezes ter que se deixar de lado, assim, sem prazo de validade, né? Porque eu lembro que eu falava assim, quando Douglas chegou para perto de mim e tal, não sei o que, eu não imaginava a possibilidade de eu ter uma outra pessoa na minha vida. Até porque foi tão difícil, eu ainda estava no processo de me libertar daquele relacionamento tóxico, abusivo, tratar dependência emocional, codependência, cuidar das minhas feridas, dos meus traumas e cuidar dos filhos que também passaram tudo isso junto. Então, cada um tinha um sintoma diferente, um fazia xixi na cama, outro ficou gago, a outra tinha crise de pânico. Então era tanta coisa, tanta demanda, além de ter que trazer o leite, o pão, a fralda todo dia, o aluguel, eu nem cogitava a ideia de alguém na minha vida. E eu falava assim, eu tenho 4 filhos para criar e um ex-marido louco. E ele falava, os filhos a gente cria, o ex-marido a gente dá um jeito de resolver. E verdade, a gente criou os filhos. O marido tá por aí ainda, o ex-marido, ai, pelo amor de Deus. E eu falava assim, a minha cama era tão cheia de criança, eu falava, gente, nunca vai caber alguém na minha vida, porque não tinha espaço. Final de semana, aí você trabalha de segunda a sábado, aí final de semana você vai sair sozinha? Vai batalar sozinha? Vai deixar filho com quem? Vai sair à noite para tentar conhecer alguém? É realmente um processo de renúncia, né? A maternidade solo é um processo difícil, mas ele tem prazo de validade. E você precisa sobreviver a esse tempo de renúncia, de abandono dos seus sonhos, dos seus valores, porque vai passar, eles vão crescer, eles vão ter suas próprias vidas. Se você fizer um bom trabalho como mãe, você vai ser até dispensável. É doído ouvir isso, mas é verdade. Se você fez um bom trabalho como mãe, na vida adulta você vai ser
dispensável no sentido assim de, eles dependem de mim. Hoje eu percebo que alguns dos meus filhos já não dependem de mim para a maioria das coisas da vida deles. O bom é quando um liga ainda, tem um que está morando em São Paulo, liga, mãe, queria conversar com você, aí chama até de senhora, queria conversar com a senhora, estou pensando não sei o que da minha vida, não sei se eu largo esse emprego, não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, nossa, é uma honra para mim. Eu falo para eles, quando me procuram para pedir conselho, para conversar, para orar, e aí eu volto a dizer, realmente, nós ficamos com a parte mais difícil. Mas vale a pena. Vale a pena porque o segredo que eu queria te contar, a chave que eu queria te entregar para virar isso na sua mente, se caso você anda carregando ainda essa sensação de injustiça, nossa, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho final de semana livre, não sobra dinheiro para mim, e o fulano tá lá se divertindo, e o fulano tá lá gastando, e o fulano tá lá cheio de mulher. Eu sei que é isso, eu te entendo. Dá uma raiva, né? Uma coisa assim, poxa, não é certo ele ter direito a tanta liberdade, a uma vida livre, se eu tô aqui dia e noite acordando, criando menino, levando para a escola, voltando da escola, levando para não sei aonde, e leva para o médico e tá com febre. Pois é, mas a chave que eu queria te entregar, na verdade vão ser duas, uma eu já até te entreguei, é que esse tempo passa. E se você sobreviver viva, de pé, se você der um jeitinho minimamente de ao longo desse caminho, você cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, do seu corpo, por dentro e por fora, né? Tipo, exames, alimentação saudável, não encher o seu corpo de tanta porcaria e também cuidar da parte externa, então fazer exercício físico, não deixar um sobrepeso virar uma obesidade. Se você sobreviver bem emocionalmente, conseguir de alguma forma fazer todo o esforço possível para que consiga fazer uma reserva financeira ou adquirir algum patrimônio ao longo dessa jornada tão difícil. Se você sobreviver a tudo isso bem, viva, você vai depois voltar a ser uma mulher. Como todas aquelas livres que a gente vê por aí. Só que o que eu vejo acontecendo é que quando chega nesse momento, quando os filhos cresceram, a mulher se abandonou de um jeito, a mãe, né? Se abandonou de um jeito, abdicou de tudo tão assim drasticamente que esqueceu de guardar pelo menos um vestígiozinho da essência dela, que ela já nem sabe o que ela gosta, o que ela quer, o que ela sonha. Ela não tem hobby, ela não tem prazeres, ela não tem amigos, ela não tem nada. E aí vira aquelas mães chatas, grudadas nos filhos, às vezes até atrapalhando o relacionamento do filho. Eu, graças a Deus, sou a querida das noras, tá? Pode falar. Se eles falarem aí que é mentira, tá? Porque me adoram. Primeira vez que eu escutei sogra, eu tomei um susto. Falei, meu Deus, tem alguém tem alguém com mais de 18 anos me chamando de sogra. Meu Deus, a idade chegou. E a segunda presente que eu queria te dar, para você mudar esse seu pensamento, para você sair desse lugar de vitimismo, de eu que ficou a parte mais difícil e tal, da criação dos filhos, eu quero que você comece a pensar o seguinte: você ficou com a melhor parte. Ela também é a mais difícil, tudo bem, mas não dá para ter tudo da mesma maneira, né? Se você desejar uma casa grande, você vai ter que limpar uma casa grande. Se você desejar um carrão, você vai ter que pagar manutenção, pneu de um carrão, pagar seguro de um carrão. Então, nós ficamos com a melhor parte, que é também a mais difícil. Mas essa parte difícil vai passar. E aí você vai guardar tanta semente boa que você plantou no coraçãozinho deles, com seu exemplo de vida diário, acordar, dormir.
eles presenciarem sua evolução, suas renúncias, eles presenciarem você lutando pelos seus sonhos, você se cuidando, você ter o privilégio de ver a evolução dos filhos a cada fase, cada vivência nova, a cada experiência nova. Gente, isso é mágico, isso é lindo. Então, todo esse esforço, toda essa renúncia que você está tendo que fazer agora, olha com outros olhos, olha com um olhar de privilégio. É um privilégio poder dedicar esse tempo. É uma fase, vai passar, tá bom? E se você entender que no meio desse caminho, que está muito difícil, ou se você já passou por isso e não conseguiu botar a sua vida para andar de novo, ou você sente que realmente você se abandonou tanto que você nem se reconhece mais, assim, baseado nas minhas experiências, lógico, apoiada também em tudo que a psicanálise, a neurociência pode nos dar de ferramentas, eu criei um protocolo prático, sabe? Algo aplicável, assim, para a vida real, de 5 dias, e que eu chamei de Descongele a Sua Vida. Como eu sou nutricionista, a gente tem que pensar um pouquinho, levar lá para o lado da comida, né? Então, algo congelado fica sem cor, sem cheiro, sem sabor. E se você entende que sua vida está assim, e você quer voltar a sentir o gostinho da vida, o sabor da vida, eu vou deixar o link aqui e é prático, simples, acessível, porque a maior alegria, a maior conquista é quando a gente consegue usar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas experiências traumáticas para ajudar outras pessoas que possam estar passando naquela situação. E eu resolvi transformar toda a dor em propósito de vida. E todas as vendas feitas desses produtos, né, digitais lá no nosso portal, eles ajudam o tratamento de uma mulher lá pelo Instituto Seja a se recuperar, a se reerguer na vida. Mulheres em situação de violência doméstica que passam a ter um atendimento terapêutico contínuo com o nosso time de voluntárias. Se você é voluntária aí, psicóloga, psicanalista e deseja também entrar nessa missão, o site é Instituto Seja ES de Espírito Santo.com.br. E é isso, meninas. Nos vemos no próximo vídeo. Durmam alegres e felizes com essa notícia de hoje, que vocês ficaram com a melhor parte, ok? Combinado? Um beijo e até a próxima.